Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson Rui, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia de ouvintes da Rádio CBN. É isso aí, tem países que fazem questão de receber os turistas, né? Que se preparam para isso. Pois é, a gente viveu uma onda, está vivendo essa onda ainda, começou mais forte tem 2 anos, de algumas cidades que vivem um tempo um pouco difícil, né? Vamos citar aí, por exemplo, Veneza, Barcelona. Essas cidades têm enfrentado assim desafios do turismo em massa e até alguns países também. E ao contrário disso, na contramão dessa onda, algumas cidades e países querem buscar receber mais viajantes de uma maneira mais equilibrada, mais sustentável, mas estão atraindo esses viajantes. Então, o primeiro deles é a Groenlândia, que essa semana virou foco de Donald Trump, né? Quase ninguém tinha ouvido falar na Groenlândia, agora está todo mundo de olho na Groenlândia. Mas a Groenlândia estava situada na região do Ártico, no extremo norte do continente americano. Ela é uma região autônoma, mas pertencente ao Reino da Dinamarca. Ela é a maior ilha do mundo, está ali no Atlântico Norte e o Oceano Ártico, entre os dois. Apesar de ela estar mais próxima fisicamente da América do Norte, é a Groenlândia que mantém assim, os laços culturais, políticos e propriamente históricos, né? Ela se separa a oeste pela Baía de Baffin com o Estreito de Davis do Canadá, a leste tem o Oceano Atlântico e a Islândia, com que ela mantém um estreito relacionamento, e ao norte ela faz fronteira com o Ártico. Ela é conhecida pelas paisagens geladas, as calotas de gelo, os fiordes, uma região pouquíssimo habitada e, logicamente, pela aurora boreal. Então, eles estão se preparando para um salto de turismo. Eles inauguraram 2 aeroportos novos internacionais na cidade de Nuuk e de Ilulissat. Esses 2 aeroportos vão assim permitir a chegada de muitos mais turistas e vão poder facilitar a exploração dos produtos locais. O turismo ele se destaca lá na Groenlândia por essas experiências que a gente acabou de falar. Por exemplo, tem ainda acrescentando a observação de baleias e, logicamente, aí caminhada no gelo e principalmente as auroras boreais. Essas aí, com certeza. Eles se comprometeram, no caso, a promover um turismo de qualidade e para beneficiar principalmente os moradores quando aumentar o fluxo de turista. Mas esses aeroportos é que vão mudar o panorama, porque até então eles recebiam voos de Copenhague e muitos voos da Islândia, de Reykjavik, com aviões menores, de pequenos porte. Agora sim, eles têm aeroportos maiores e vão poder receber aviões de grande porte. E da Groenlândia, a gente vai para onde? Vamos para a África. O Marrocos, ele tem aí no horizonte dele a Copa do Mundo de 2030. Ele está em plena expansão da atividade turística. Tem uma novidade que é o retorno, agora em dezembro, retornaram os voos diretos do Brasil para o Marrocos, para Casablanca, que haviam sido suspensos no período da pandemia. Muitos hotéis sendo construídos, e aí a gente pode botar o Waldorf Astoria em Tanger, e aí o incentivo para visitar cidades como Fez, Rabat, que eram cidades que até então não atraíam muito turista, porque o eixo estava muito concentrado em Marrakech e Casablanca. Agora tem os outros destinos que também se fazem acontecer. Outra coisa também é a região das montanhas do Atlas. É uma região, inclusive, que tem neve no período de inverno. Então, a previsão do Marrocos é que eles cresçam aí mais de 100% no turismo, com toda essa estrutura que eles estão criando e ampliando. Ao norte do Marrocos, a gente tem aí o Mar Mediterrâneo, e aí eles têm aí uma fronteira aí praticamente com a Espanha, ao norte, no Estreito de Gibraltar.
fica só 14 quilômetros, e aí eles têm também fronteiras próximas com as cidades autônomas de Ceuta e Melilla. Eles têm no sul Saara Ocidental e na Argélia ao leste e sudeste. Então é um país que oferece muita história, oferece uma gastronomia diversificada, uma população que é super acolhedora, muito acolhedora no caso, e muita opção de paisagens, porque você não tem só o deserto, você tem cadeias montanhosas, você tem possibilidade de fazer rally, uma experiência de pernoitar no deserto e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de ficar em hotéis de luxo, de ter uma outra experiência também ligada a uma hotelaria mais sofisticada. Mas eles têm uma oferta de hotéis muito, mas muito grande mesmo. Estou sabendo também que a Sérvia está querendo atrair turistas. Pois é, a Sérvia é vizinha da Croácia. A Croácia enfrenta o mesmo problema do turismo de massa que a gente citou aí, Veneza e Barcelona, mas a Sérvia está focada em turismo sustentável. A região das montanhas do país, eles têm aí a possibilidade de esqui, então eles atraem esquiadores e amantes de natureza no verão. Então dá para fazer as duas possibilidades aí. A cidade de Novi Sad tem uma herança cultural e culinária importante, com influências austríacas. Lembrando que tudo isso fazia parte do Império Austro-Húngaro. O turismo tem ajudado a diversificar a economia que era basicamente focada na economia rural, e com o crescimento aí do ecoturismo, dos resorts, bem-estar, eles têm gerado muitos empregos e têm fortalecido a economia local. Para o nosso ouvinte se sintonizar, a Sérvia está localizada no sudeste da Europa, na região dos Balcãs, sendo um país aí que não tem litoral, mas em compensação eles têm fronteira com a Hungria ao norte, Romênia no nordeste, Bulgária no sudeste, Macedônia do Norte ao sul, Croácia a oeste, a Bósnia e Herzegovina a oeste e Montenegro ao sudoeste, ou seja, tem fronteira com 7 países. Além disso, a Sérvia ficou muito conhecida na época da Guerra do Kosovo. Essa região é uma região que declarou independência da Sérvia em 2008, mas a soberania não é reconhecida pela Sérvia e só é reconhecida por alguns poucos países também que não reconhecem essa independência do Kosovo. História para a Sérvia não falta, né? Não falta. Isso. E no caso é bem atualizado, né? Porque também fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas tem esse fato recente que foi a época da Guerra do Kosovo. Bom, já falamos então da Groenlândia, do Marrocos, da Sérvia, e agora a gente vai para onde? Quem mais recebe a gente bem? Pois é, agora a gente vai para o Cáucaso. Opa. Vai lá para uma outra região, vai um pouquinho mais em direção à Ásia. A Geórgia. A Geórgia é relativamente nova no turismo. Ela estava na região de influência da antiga União Soviética e ela tem realmente planos assim bem ambiciosos para receber turista. Tbilisi é a capital e é bem charmosa. Ela tem muitas igrejas, mosteiros e muitos são tomados pelo patrimônio da humanidade. Então é interessante ficar de olho. O país tem investido em infraestrutura, acessibilidade e ela oferece assim muita opção de história, arquitetura, e aí a arquitetura que vai predominar é a arquitetura da era soviética, vinhos premiados, paisagens de montanhas, e aí vamos botar aí paisagens, diga-se de passagem, de tirar o fôlego, tá? A Geórgia tem para oferecer muito daquilo que o turista procura e por um preço muito baixo. Todos esses países que a gente está citando aí, Patrícia, tem o atrativo adicional de oferecer um preço muito legal. Além de receber bem, de querer turistas, o preço é muito bacana quando a gente está falando de turismo, principalmente no nosso caso do Brasil, que enfrentamos aí uma desvalorização do nosso real em relação ao dólar.
Mas a Geórgia, para que o nosso ouvinte entenda direitinho onde que está, ela faz divisa aí com a Rússia ao norte, as montanhas do Cáucaso que separam, a Turquia está no sudoeste, a Armênia ao sul, que também é outro país, a Armênia, que tem um bom custo-benefício, e o Azerbaijão ao leste. Além disso, ela tem uma costa de mar, e é justamente no Mar Negro, tá? Que fica na parte oeste do país. Então ela tem uma posição, ela é um ponto de conexão, não só geográfica, mas cultural entre a Europa e a Ásia. Tá? É um dos países que mostram como o turismo pode aí transformar, gerando emprego, desenvolvimento, melhorando a infraestrutura, e enfim, é um país que está mostrando ao mundo como o turismo pode contribuir, e por isso que eles têm valorizado muito os visitantes. Eu espero que nossos ouvintes aí tenham gostado dessas dicas, porque esses países estarão sim no radar para 2025. E quando a gente fala de receber turista, é turista de todo o mundo, né? Isso, não é só do Brasil, é turista de todo mundo. Eles têm trabalhado no mundo inteiro, melhorando a receptividade. Então, lógico, muitos desses países, por exemplo, a Groenlândia, o Marrocos, a Sérvia e a Geórgia, o grande foco é o mercado europeu, porque está mais próximo, mais perto. É óbvio. Agora, a Groenlândia, por outro lado, tem também um foco no Canadá e nos Estados Unidos, principalmente com os aeroportos novos. Mas o restante do mundo tem sido impactado também pela oferta turística que eles têm promovido, com muita campanha de marketing, um marketing bem inteligente, e o que é melhor de tudo, um preço competitivo. Que bom. Para onde você iria primeiro desses 4? Desses 4, olha, eu acho que para a Groenlândia. A Groenlândia eu nunca fui. Os outros eu já estive, tanto no Marrocos como na Sérvia e na Geórgia, mas a Groenlândia já estava no meu radar, mas é muito difícil, era difícil por causa de voos. Eram muito limitados, mas agora com certeza a gente vai ter uma oferta maior. E eu acho que mais ainda com essa história do Donald Trump querer comprar a Groenlândia, nem que sei lá, ele está fazendo tanta maluquice que eu já nem sei o que ele quer mais. Ele quer transformar tudo made USA, eu acho que é o que ele está querendo. Meio megalomaníaco, né? Mas tudo bem. Eu acho que não tem muita, no fundo, ele joga essas coisas todas, é muito pirotecnia, mas que às vezes funciona, viu? Tá certo. Edson, muito obrigada de novo por estar conosco, viu? Dando essas dicas geniais aqui para os nossos ouvintes. Até quinta. Até quinta.